Pronto. Depois eu não tenho material para editar, para botar na plataforma, nem para disponibilizar para vocês aqui pela semana. É, sim, né? Eu tô querendo fazer umas lives. Ó, tô querendo fazer umas lives não muito demoradas com vocês, tá certo? Vocês interagindo. A gente pegar alguns temas. Então, já fica aqui para vocês que estão aqui nessa aula ao vivo, né? Já fica a Breaking News, né? Como é que a gente chama em português? Esqueci. É, essa matéria inédita aqui, né? Vamos apresentar aqui. Qual é a ideia que eu tenho? O que é que eu quero fazer? Quero que vocês digam, pais, eu estou trabalhando com essa metodologia. Lá na Direcional nós estamos usando isso assim. Lá em Santa Catarina. Ah, pronto, é um negócio interessante, né? Que eu não sei se eu perguntei para Vanessa. Mas Santa Catarina é meio pioneira em prédios altos, né? Prédios acima de 30 pavimentos, 40, 50 pavimentos e tal, passando disso, né? Então, olha, pois é, em Balneário, né, Vanessa? Então vamos supor, aqui na minha empresa, Alex, a gente tem trabalhado dessa forma, temos identificado essas situações, né? Exatamente, né? O Senatower, que é o grandão, é o Big Boys, o Big Tower, né? Aquele Big Tal, né? Aqui no Brasil. Então, de repente, é alguma coisa interessante que você queira apresentar e tal, a gente se conversa, alinha como é que pode ser, agenda. E começa a fazer, tipo, uns podcasts, não é aula ao vivo, né? É um encontro ao vivo. Eu vou tentar, e aí a gente também eu vou nesse organizar para a gente transmitir via YouTube, não sei se consigo fazer via YouTube, Instagram mesmo, né? Mas qual é a ideia? Primeiro, apresentar, né, novas situações, tecnologias, desenvolvimentos, como por exemplo o Felipe está fazendo. Olha, disse que está vindo mais coisa boa. Ele mostrou nem a primeira, o Felipe já está fazendo a quinta. Mas aí vamos mostrando. É, e para valorizar vocês, né? A gente depois postar isso no Instagram, né? A gente compartilhar, no LinkedIn a gente compartilhar, porque aí vocês vão ficar cada vez mais conhecidos, cada vez mais o pessoal entender e reconhecer o potencial, né? Aliás, não é nem potencial, não é nem energia potencial, é energia cinética, né? A capacidade de movimento que vocês têm para realizar as coisas, tá certo? Então, essa é uma linha de trabalho que eu quero inaugurar agora. Quando eu digo agora, se der tempo, em dezembro, né? Se não, a gente começa em janeiro e aí fazer uma escala para a gente fazer esse tipo de bate-bola, né? A gente conseguir fazer esse tipo de divulgação aí para vocês, tá certo? Deixa eu ver se eu pulei alguém, né? Felipe, Fabrício. Ah, não. É interessante, pensei em automatizar, beleza. Parte de orçamento é mais complicado, Felipe e tal. É por isso que eu deixando para depois. Dia 14. Ah, sim, isso, isso. Dia 14 é porque é São Paulo, é isso mesmo. Eu vou para um evento da Serra, mas depois eu boto mais detalhes no grupo, né? A gente, a princípio, dia 14 era bacana para não chocar com as atividades lá do evento. Show de bola. Vamos lá. Então, é o seguinte. Deixa eu subir logo aqui e me preparar aqui mentalmente para o material. Ou, material não, porque eu vou dizer que vai ficar gravado, né? Para não ficar feio também, né? Vamos lá. Tela inteira. E tá subindo. E. Putz, não deu certo. Só um momentinho. Ping. Não, show de bola. Deixa eu botar pro lado de cá, tem menos coisa. Beleza. Então vamos lá. Qual é a ideia aí do nosso conteúdo? A ideia do conteúdo é o seguinte: nós já temos bastante material, bastante conteúdo que a gente tem conversado, trocado ideias, visto situações, exemplos, dúvidas, conteúdos que já estão disponíveis para vocês lá estão disponíveis para vocês na plataforma de cursos, lá na Alexflix para vocês. Muita coisa sobre planejamento e até sobre controle, mas principalmente no nível macro, né? Tem muito material no nível macro. Então, eu estou começando a fazer materiais agora, para a gente ir se aproximando do nível micro, né? Então, tipo assim, lá tem bastante coisa de como planejar a obra, como analisar a Não, eu ia máquina. pra academia. Opa, vazou Eu ia pra academia. um instante. É, tá. Então, como planejar a obra,
de uma maneira geral, analisar riscos, né? Como proteger incertezas, né? A gente tem conteúdos de como concluir uma obra no prazo, como gerenciar qualquer tipo de obra, quais são os pontos fundamentais a serem trabalhados, e várias outras coisas, né? Linha de balanço, curva S e por aí vai. E existem as recomendações e até exemplos que eu já passei sobre como fazer o planejamento de médio prazo. Tem até alguns no conteúdo do Master em Planejamento e Controle de Obras com Project. Tem um passo a passo, né? Você pega o planejamento que você fez, cria as metas, dimensiona as metas do período, a gente simula mandando para a obra, umas coisas a obra fazendo, outras não, retorna, atualiza no project, como é que analisa esse desempenho, como é que reprograma, como é que tenta evitar o atraso, gera novas metas, manda para a obra de novo, recebe de volta, analisa outra vez. Então tem um passo a passo nesse ponto. Só que esse passo a passo é, digamos assim, bastante manual ou individual seu. Aí o que é que eu estou começando a montar agora para nós, né? Que são essas aulas e essas ferramentas, né? Os assistentes de inteligência artificial, tipo esse aí, né? O do Prof. Alex GPT, é o LucaRed MS Project. Na verdade, eu estou fazendo dois. Não, fiz dois, só para deixar aqui a informação. Um, onde você diz qual é a obra e você diz quais são os serviços que você vai fazer na próxima semana ou nas próximas semanas. O outro, que é o que eu vou passar para vocês, eu acho que é mais completo, talvez seja mais útil, você vai pegar dados do MS Project, vai lançar, vai trazer pro GPT, tá? Opa, só um instantinho. Você vai, ops, trazer do MS Project para o GPT, para esse assistente, e ele vai analisar o arquivo que foi trazido do MS Project. Eu vou explicar qual é o melhor modelo de arquivo, qual é o melhor formato de arquivo do Project para trazer. E a partir daí, a gente pode listar várias restrições possíveis. Então, quando você for para uma reunião de médio prazo, você já pode ir com uma lista que você já avaliou, alguns você adota, outros você, pela situação da obra, ou pela sua realidade, não precisa. Obviamente, quanto mais você explicar a sua realidade para o assistente, mais, digamos assim, assertivo ele vai ser, né? Ele vai estar, por enquanto, ele está até determinado ponto, ele está trabalhando numa visão mais global. Quanto mais informação ele tiver, mais restrita, né? Restrita no sentido de focada, fica essa visão, tá certo? E aí eu vou mostrar uma ferramenta muito interessante que eu, na verdade, eu testei agora, antes da nossa reunião. Eu estava fazendo uns testes para mostrar para vocês, e aí ele fez um comentário, eu pensei numa coisa, rapaz, eu vou fazer você trabalhar agora para nós. Para trabalhar para ficar bonito. Aí eu fiz aqui, aí eu vou mostrar para vocês na apresentação. A ideia é, nós vamos apresentar e eu vou mandar um material para vocês, via o chat, né? O chat dá para mandar Next, dá? Deixa eu ver aqui, nem sei. Dá, arquivo, pronto, beleza. Eu vou mandar aqui um material para vocês. Quem quiser fazer uma oficinazinha, eu vou apresentar o que eu fiz, vou mandar o material para vocês testarem, né? Como é o assistente, não necessariamente ele vai seguir o mesmo roteiro, digamos assim. Tem um script básico que eu defini para ele, mas mediante o seu uso do chat GPT, né, o seu uso pessoal, ele vai começando a se adequar à sua, né, personalidade, né, às suas características, tá certo? Ah, Alex, eu não tenho chat GPT, não tem problema. Eu não tenho pago, também não tem problema. Você vai abrir uma conta no chat GPT gratuito. Com o link que eu vou te mandar, você vai poder ficar usando esse assistente. Obviamente, a quantidade de uso que teria dele vai ser limitado pelo plano. Mas assim, você não faz reunião de médio prazo todo dia, então não vai ter problema não. Eu acho que vai ser muito útil para você. Vamos lá. Saindo dos entretanto, né? Vamos para os finalmente. Para quem ainda não me conhecia, né? Tá aqui como convidado, tá? Eu sou o professor Alex Amarante, a gente tem já alguma experiência em gerenciamento, planejamento, controle de obra, orçamento também, e tal, etc. De vários tipos de obras diferentes e tal, ao longo de algumas décadas, que eu não vou dizer quanto é, que vocês veem que eu sou novo, mas é porque eu comecei muito cedo, né? Eu nasci e bati com a cabeça numa
no meio fio de uma obra, né? Então eu já comecei na obra muito cedo. Por isso que eu sou novo assim, eu tenho várias coisas. Hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 27 mil alunos online espalhados em 91 países, né? Pelo menos da última vez que eu olhei, era 27.500, sei lá. Uma coisa assim. E aí eu criei essa plataforma de cursos, que são vários conteúdos que funcionam como Netflix, né? Tem outras características, isso, engenharia civil, tem mexer de engenharia de produção, blá, 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 e tal. O que está aparecendo aqui para vocês, ó, é o layout da nova plataforma que nós estamos terminando de organizar para lançar. Depois eu mostro a atual. A atual é boa, mas essa ficou melhor. Porque além de ser visualmente melhor, né, a atual já tem um visual legal, modéstia à parte. Mas a nova ficou com um visual ainda melhor e a gente conseguiu separar por temas, né? Então, por exemplo, temas de inteligência artificial no gerenciamento de obra, tema linha de balanço, tema planejamento e controle de obras com MS Project, né? Tema gerenciamento de obras e aí por aí vai, tá? Então, tem vários temas, e estão organizados por temas, então fica mais fácil, né? Porque algumas pessoas têm entrado na plataforma e eu já aviso logo, né? Ó, quando tu entrar, manda um áudio, me explica mais ou menos o que é que você está fazendo hoje da vida, que aí eu te oriento. Pega esse curso, pega esse curso, pega esse curso, vai ser os primeiros que vão te ajudar, né? Porque como tem mais de 30 então realmente, e vai entrar mais agora, né? Agora vai entrar o 33º com essa nossa aula ao vivo. Então realmente quando alguém chega lá, fica igual a Netflix, né? Às vezes eu passo mais tempo procurando que filme ver do que assistindo filme, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, é melhor ter uma direção. E aí, o novo layout é muito bacana, porque o novo layout a gente vai conseguir organizar por assuntos. Então, dependendo da sua necessidade, esse é o assunto que me interessa agora. Aí você vê lá quais são os cursos que estão dentro do assunto. Tá bom? Vamos adiante. Assim, aqui no material que você vai receber também tem um QR Code com o meu LinkedIn, tá bom? Caso alguém ainda não esteja conectado no LinkedIn, e eu recomendo que você tenha LinkedIn, caso você não tenha, eu recomendo que você faça, porque a gente hoje procura muito olhar o LinkedIn e Instagram quando a gente recebe o currículo, tá certo? E mais, né? Às vezes nem recebe currículo, procura logo pelo LinkedIn e resolve lá mesmo. Que é o sumário resumido do que a gente vai fazer, conversar, não vamos demorar demais, o objetivo não é esse, o objetivo é exercitar, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre origem e benefício do planejamento Lean, estrutura da LPS, porque a gente precisa entender um pouquinho esse detalhe aqui, que eu acho que vale a pena. Aí a gente vai entrar no Lookahead, vamos ver alguns exemplos, né, reais e a tecnologia que vão estar disponível, que vai ser a nossa oficina. Origem e benefício do planejamento Lean. Então, o planejamento Lean da construção foi adaptado do setor automotivo para eliminar desperdício e otimizar processos. E aí, deixa eu só pegar o meu livro aqui, peraí. Quem ainda não conhece ou não tem, né, no livro aqui, Linha de Balanço, logo no comecinho, eu venho falando sobre a origem, né? Porque, assim, o Lean vem do sistema Toyota de produção, né? Aí, então, aqui no comecinho do livro, no primeiro capítulo, eu falo um pouquinho da história da família, da Toyota, né? Que, na verdade, isso começou antes da Toyota, na verdade, né? Com praticamente o pai da Revolução Industrial Japonesa é digamos assim, antepassado dos fundadores da Toyota. Eu explico um pouquinho como isso aconteceu, explico como isso virou, digamos assim, um processo e uma filosofia de vida, de vida não, né? De trabalho, de produção. Aí como é que isso foi cair digamos assim, na mira da galera dos Estados Unidos? Aí a galera dos Estados Unidos, que eles são muito bons nisso, os Estados Unidos são muito bons em duas coisas que eu não sou. Uma eu até que sou razoável, né? Que é metodizar uma coisa. Então, tem um trabalho, como é o passo a passo para a gente ter resultado. Isso aí até que eu dou minhas cacetadas. Agora, a outra coisa eu não sou bom, não, que é marketing. O pessoal bom no marketing, esse pessoal americano. Aí eles inventaram o nome Lean, né? Lean Production, na época. Com o passar do tempo, o pessoal, né? O Koskela, que aí você vai ver os detalhes no livro, mas não dá spoiler. Ele, digamos assim, procurou adaptar para a construção civil. E, obviamente, como a construção civil do Brasil tem suas diferenças da construção civil dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e tal,
também precisa de uma nova adaptação, uma adaptação do piniquim, né? Mas a origem do Lean realmente foi no setor automotivo, mais especificamente no Japão e ainda mais especificamente na Toyota, né? E aí a gente tem os que adaptar para os nossos desafios da construção civil, né? Que ele começou a ser cada vez mais conhecido, famoso da década de 90 para cá. Porque na década de 90 foi o grande boom da iniciativa do gerenciamento da qualidade. Não vamos entrar nesse detalhe para não demorar demais. E com pouco tempo depois começou a ter os, digamos assim, o boom ligado à área de construção, produção de construção baseado na produção industrial, né? Do boom que estava tendo na melhoria da produção industrial. Beleza. O Lean também está integrado com o Last Planning System, né? Mas aí, assim, não sei se às vezes cria confusão na cabeça de vocês. Na minha criou. Peraí, já tem o Lean, o que é o Last Planner, né? Então, assim, é outra coisa, é a mesma coisa, é um complemento, é uma agregação, né? O que é isso, né? Então, nesse caso, o que que a gente tem? Aí eu organizei eu fiz um levantamento, um estudo, né? E procurei organizar umas coisinhas para a cabeça da gente. Então, por exemplo, com relação à natureza, o Lean é uma filosofia de gestão, né? Então, é uma forma de pensar. Ó, uma nova forma de pensar e gerenciar obras. Transformação cultural. No Last Planner, é uma metodologia sistemática de planejamento e controle de produção, de PCP. É uma ferramenta básica, é uma das ferramentas básicas da filosofia Lean. Ou seja, é como se o Lean fosse o que eu quero fazer e o Last Planner fosse como eu quero que seja feito, né? Basicamente é isso. A origem, né? Como a gente falou, é adaptado da produção enxuta, que veio do Sistema Atual de Produção, e desenvolvido especificamente para as indústrias de arquitetura, engenharia e construção, né? AEC. Que eu não sei se você sabe, mas nós somos AEC, né? E, na verdade, nós somos ASO, porque, se eu não me engano, alguém comentou que é de manutenção, né? Então, é arquitetura, engenharia, construção e operação, né? Então, nós somos de arquitetura, engenharia, construção e operação, AECO ou ACO, e foi o Ballard, como eu falei, né? Que trabalhou Lean e depois começou com opa, foi mal. Começou com o como, né? O objetivo primário é maximizar valor, entrega ao cliente, minimizar e eliminar desperdício. E o do Last Planner é aumentar a confiabilidade no planejamento e fluxo de trabalho. Então, tem algumas coisas no Last Planner que a gente vai ver já já, que ele procura encontrar meios para garantir que o plano geral, o plano principal, o plano macro, o master plan, ele seja mais protegido. Escopo de aplicação, né? O Lean abrange todo o ciclo do projeto, desde concepção até a operação e manutenção. O LPS, ele foca principalmente na etapa de planejamento, execução, controle e melhoria do trabalho braçal, da produção, né? Da construção, tá bom? Beleza. Quais são as vantagens de trabalhar com os dois, né? Maior colaboração, incentiva a colaboração entre as equipes, facilita a comunicação, cria mais um sentimento de que somos todos pais do que está proposto para ser feito, né? Eu vou nem chamar de planejamento, do plano, da proposta do que vai ser feito, redução de retrabalho, redução de custos, consequentemente, né? Melhoria de previsibilidade, eu consigo um melhor resultado, aumenta a eficiência, consequentemente, reduz o custo, aumenta o lucro. Então, o que é que se espera numa obra que trabalhe com Lean e implemente a operação com Last Planner? Melhoria na confiabilidade do planejamento. As pessoas acreditam mais no planejamento e o que está planejado tende a ficar mais parecido com o que é feito. Redução de atraso, melhoria da gestão das restrições, que é o assunto que a gente vai abordar mais, porque eu não vou falar agora. Estrutura do LPS, isso aqui é importante. E os ciclos dos níveis de planejamento. Então vamos lá. Isso aqui é muito interessante que o LPS trouxe, essa forma de organizar. Aquela história de criar métodos, né, dos americanos. Né? Então é o seguinte: normalmente, quando você está gerenciando uma obra, principalmente no passado, vocês meio que são exceção, porque se vocês estão aqui é porque já tem interesse em gerenciar, planejar e controlar melhor, né? Mas
eu que tenho um pouquinho mais de tempo de juventude do que vocês, no passado, o que a gente se preocupava mesmo era o seguinte: era só com o que deveria fazer, né? Quais são os serviços que devem ser realizados. Então, é assim, nós temos um objetivo. Ah, é fazer essa ampliação, é levantar esse edifício, é fazer esse loteamento, é fazer essas obras de manutenção, é fazer essas obras lá do investimento da minha indústria, né? Eu tenho esses projetos de investimento da minha indústria, essa obra de saneamento, essa recuperação de pavimento. Pronto. A gente entendia isso como objetivo. O objetivo é a obra, certo? E aí, obviamente, a gente ficava tentando resolver a obra da melhor maneira possível. O que é que estava pendente de projeto, a gente tentava resolver. Inclusive, algumas décadas atrás, a gente não se preocupava muito nem em perguntar para o projetista, não. A gente pegava o projeto, tá faltando uma posição de tomada, ou eu acho que está faltando uma tomada nessa parede, bota. Eu não tenho o nível aqui do peitoril dessa janela, bota tanto e padroniza para todo mundo. Eu tenho uma alvenaria baixa e não tenho essa altura. Defina e vamos sair colocando isso como padrão para todo mundo. Então, você, na obra, definia várias coisas. Por quê? Porque a gente tinha na cabeça o que devia fazer, e o que devia fazer era entregar a obra. Certo? A parte de custo, como é que a gente se preocupava antigamente? Tentava comprar mais barato possível. E, inclusive, quando eu comecei, alguns de vocês não eram vivos, né? A gente tinha uma inflação galopante, certo? Para vocês terem uma ideia, eu fechei orçamento dolarizado, fechei orçamento com um indicador do Tesouro Nacional, né? Eu me lembro de ter fechado orçamento em OTN, que eram obrigações do Tesouro Nacional. E depois a gente fechou, ou seja, vou explicar. O orçamento fechava assim, ó, são tantos mil ou tantos milhões de dólares. Ou são tantas mil ou milhões de OTNs. Aí depois veio a ORTN, era a Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional. Então fechava o orçamento e a gente convertia. Que na época, sei lá, era Cruzeiro, Cruzado, Cruzeiro Novo, nem me lembro. Mas a gente convertia, por quê? Porque 6 meses depois, 10 meses depois, quando fosse fazer a obra, a gente desconvertia de dólar OTN ou RTN para a moeda da época, né? Era uma maneira de manter os orçamentos atualizados, né? Então, como é que a gente se preocupava com o custo? Só negociando, né? Tentando negociar a melhor opção de compra possível. Fazia algumas cotações, a mais barata comprava. Pronto. Não tinha muito o que fazer, não. E cronograma, ninguém olhava para cronograma, não. Só queria saber quando é que vai entregar essa obra? Daqui a 10 meses. Então, vai fazendo. Entendeu? Muito bem. Então, antigamente a gente estava muito nesse aqui. Melhorou um pouquinho, porque o pessoal começou a se preocupar mais com o planejamento, né? A coisa também economicamente ficou mais estável. E aí a gente passou a pensar no que é que pode fazer, né? Não só do que deveria, mas do que pode. Então, começou a pensar nos serviços que realmente podiam ser feitos, considerando os recursos disponíveis, condições de clima, condições de pessoas, de equipamentos e tal. Olha aí, foi um avanço. Depois, a gente partiu para o que fará, né? Fim de atividades serão efetivamente realizadas. E começou a se pensar isso. Aí começou a surgir essa programação, né? Não, a gente já tem o plano da obra toda, tem uma ideia do cronograma da obra toda. Mas aí começou a se pegar fatias, porque viu-se que é o seguinte, é a imprevisibilidade que tem no cronograma. Por melhor que você e eu façam um cronograma, seja gigante, seja com linha de balanço, seja com técnica for, você e eu temos muito mais confiança no que deve ser feito na próxima semana do que o que deve ser feito no próximo ano. Não é assim? Então, os cronogramas, principalmente obras de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles, por melhor que fossem executados, o grau de confiabilidade do que está lá decai muito com o passar do tempo. Entendeu? O que eu vou fazer amanhã tem um grau de confiabilidade alto, o que eu vou fazer na semana que vem caiu, no mês que vem caiu mais ainda, no próximo semestre desabou, no ano que vem é fé, né? Então, funciona assim. E aí, essa visão do que faremos, quebrando, né, em períodos mais curtos, ficou bem melhor. Juntou com o que foi feito, né, o que foi concluído, para poder comparar. O que deu errado, vamos tentar reparar.
O que deu certo, vamos entender por que que deu certo, até para tentar melhorar, e aí a gente gera um processo de aprendizado, né? Então, esse escalonamento em cinco, eu não vou chamar de cinco passos, mas como eles mesmos chamam, cinco níveis é muito bom. Então, eu tenho um nível macro, eu trabalho melhor esse no primeiro ponto. Depois, eu analiso melhor o nível macro, segundo nível. Depois, eu fatio esse nível macro no que está mais perto, faço, reviso, aprendo e rodo de novo, né? Então, isso aí é muito útil. E a grande maioria das empresas, dos profissionais, não fazem isso, né? Não tem essa sequência, né? Esse pensamento de tentar planejar, se programar melhor também num prazo mais curto, né? No médio ou no curto prazo, tá certo? É, e nós temos grandes profissionais muito bons executando obras que vão entregar obras excelentes atrasadas ou com custo estourado por causa disso. A obra, digamos assim, em termos de qualidade, em termos de competência técnica, o cara ou ela, né? É muito boa. Aquela engenheira é excelente. Só que ela não, ou ele, não conseguem se organizar em termos que é interessante isso, né? Termo de linha de tempo e termo de causa e efeito. Eles têm uma dificuldade ainda. E elas têm uma dificuldade com relação a isso. Se seguir esse processo, ajuda bastante, né? Um cara que eu sigo aqui que dica de planejamento. Ah, somente que tá vazando aqui de novo. Horrível a internet. Um instantinho. Horrível. Acho que tá saindo minha voz aqui. Pronto. Vamos nós. Seguindo o barco. O que mais que a gente tem aqui, ó? Como o LPS sistematiza, planejar, executar, avaliar e reprogramar. Gerenciamento do fluxo, né? Sistematiza o fluxo de trabalho porque ele olha para as atividades, buscando organizar e coordenar. Identifica restrições e monta estratégia. Estratégia é um nome ruim, porque dá a entender que é muito grande. Identifica restrições e monta ações, né? Ações é uma coisa mais perto da gente. Ações, né? Um verbo, né? Ação, tem que fazer. Para eliminar a restrição que pode comprometer a nossa programação. Monitora e faz os ajustes, que é a história lá do Didi e do Lerner, né? Então, é assim que ele sistematiza. Vamos agora entrar um pouquinho mais detalhado no Luca Red. Luca Red é, como diz o nome, olhar para frente, né? Então, eu estou aqui agora olhando 2 semanas para frente, 4 semanas para frente, 6 semanas para frente, 8 semanas para frente. Tem algumas considerações aí que eu não vou entrar detalhadamente aqui, mas é o seguinte, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que precisam ser resolvidas agora, a partir de agora, mesmo que não sejam atividades, por exemplo, de 8 semanas para frente. Eu vou dar um exemplo. Eu preciso contratar esquadria de alumínio do meu edifício. Só vou fazer daqui a 5 meses. Muito bem. Só que o processo logístico, tal, o processo de aquisição porque vai envolver beneficiamento e tal, não sei o quê. De repente ele precisa ser disparado agora. Então eu preciso ter um cronograma, uma programação operacional executivo, né? Quem, por exemplo, acompanhou ou já assistiu alguns cursos lá da nossa plataforma, seja o curso de gerenciar qualquer tipo de obra, seja, por exemplo, o Master, que pega isso bem detalhado e mostra como fazer isso no MS Project, você tem que ter no mínimo duas programações. Uma programação é que eu chamo de programação executiva, é o que eu faço na obra. A outra programação é de logística, que vem em função, né? Ela vem a partir do que eu vou fazer na obra, tá joia? Vem voltando, né? Como se fosse uma engenharia reversa. Então, essa engenharia reversa pode me dizer que agora eu já tenho que disparar o processo de aquisição como é que eu disse? Das quadrilhas de alumínio. E não esperar para quando chegar faltando 2 meses, ver que tem esquadrilha de alumínio para disparar o processo. Então, alguns itens como esse precisam ter esses cuidados no nosso Luca-Red, tá certo? Mas vamos lá. O que é o Luca-Red, né? É um planejamento mais detalhado, só que é detalhado fatiado. Não faz sentido eu querer detalhar demais a obra toda. O grau de incerteza, como a gente conversou, é muito alto, quanto mais eu me afasto de hoje. Então, eu pego o que está perto de hoje, próximas semanas, e vou detalhar isso aí. Qual o objetivo? Identificar obstáculos. O que é que pode dar errado para fazer aqueles trabalhos? E preparar para a execução. Como é que eu resolvo ou resolvo o que já deu errado, ou que venha a dar errado, e como eu evito que aconteça isso. Tá certo?
Aí a gente vai procurar identificar restrições e fazer uma avaliação logística, porque é o seguinte, não é só uma questão de execução, envolve outros aspectos também. Existem outras categorias de restrição. A gente vai ver isso com mais detalhe. Eu preciso analisar, ó. Podem ser restrições administrativas, e aí eu tenho que desenvolver as ações para remover as restrições. Existe uma ferramenta que eu vou falar bem rápido aqui, porque o nosso objetivo é mais hoje das restrições, né? Esse conteúdo está voltado para restrições, que é o PPC, que é um indicador do planejamento, percentual de planejamento concluído. Eu coloquei isso aqui só porque isso também gera umas dúvidas, que de vez em quando a gente pega umas horas, o pessoal se confundindo, ou não conseguindo explicar para o cliente, ou não conseguindo explicar para o seu diretor, ou não conseguindo explicar para o seu gestor. Porque o cara olha e diz assim, mas o que é que adianta, para que é que eu quero esse percentual? Se eu já tenho percentual de avanço físico. Eu já sei quantos por cento eu fiz de movimento de terra, quantos por cento eu fiz de aterro, quantos por cento eu fiz de fundações, quantos por cento eu fiz de estrutura, quantos por cento eu fiz de subleito, né? Quantos por cento eu fiz de lançamento das manilhas, dos tubos, etc, certo? Então, eu tenho já esse percentual de avanço. Para que eu quero outro? Pronto, vamos entender bem. Uma coisa é eu ter o percentual de avanço, que ele está me dizendo realmente o andamento da obra. Beleza. A outra coisa é o seguinte: lembra que o objetivo, né, do LPS é estabilizar a minha capacidade de programar e acertar o que eu programei, né? A confiabilidade no meu plano. Então, eu preciso do indicador que me diga se eu acertei ou se eu errei. Mesmo que eu tenha chegado perto. Veja bem, imagine um jogo. Chutei 10 bolas no gol. Bateu 7 na trave, uma foi para fora, duas entraram. Só foi 2 gols, cara. Você pode ter chutado 10 vezes. Rapaz, mas 7 vezes quase entrou. É, mas quase não é, né? Então, o PPC é isso aí. Ele está olhando vou chamar de chute, né? Porque eu fiz essa comparação. Ele está olhando o chute que tu deu do que vai ser feito nas próximas semanas ou na próxima semana. E aí ele vai medir se tu acertou ou não. Então, por exemplo, se tu disse que ia fazer 50% de um serviço, fez 40, tu errou. Se tu fez 45, tu errou também. Porque eu não estou medindo quanto tu fez. Eu estou medindo se tu acertou ou não a tua previsão. Entendeu? Então a ideia é essa. Então, veja bem, eu até costumo dizer assim: imagina um cara, né? Imagina a engenheira que está na obra, ela está fazendo uma programação do que fazer na semana que vem. Imagina que hoje é sexta-feira. Aí ela diz: não, eu vou botar 3 retro para fazer corte no trecho tal. Eu vou pegar a minha equipe de fundações para fazer umas bases, né? Sapatas no trecho tal. Por exemplo, as retros vão para o trecho A e nós vamos fazer as sapatas no trecho B. Aí chega na segunda, terça-feira, o encarregado chega lá e muda tudo. Aí vamos agora apontar o que é que foi que aconteceu ao longo da semana. Era para ter feito um corte no trecho A. Não, fez no trecho B. Era para ter feito sapata no trecho B. Não, fez no trecho A. É zero. Não, mas eu fiz sapatas. Não, mas não estou perguntando se se você acertou o que você disse que ia fazer. Se você cumpriu, né? Veja, não é adivinhação. Se você cumpriu o que você disse que ia fazer. Você não cumpriu nada. Então é zero, nota zero. Você tem uma incapacidade, né? Você tem uma incapacidade de acertar, enxergar a obra. Veja, você não é capaz de enxergar o que vai ser feito, se a gente vai na sexta-feira, o que vai ser feito nos próximos 5 dias úteis. Ou você tem uma incapacidade de acertar muito. Eu só acerto metade, só acerto 2 terços, por exemplo, tá certo? Então tá ruim, o negócio tá ruim, né? Porque se você não acerta para a semana que vem, como é que tu vai acertar ao longo do mês que vem quando tu for dar a previsão, por exemplo, de faturamento da obra para mandar para a prefeitura, mandar para o governo do estado, mandar para aquela indústria que te contratou? Aí tu passou uma previsão de faturamento para o teu gestor, para o teu diretor, e mas não acerta nem a semana que vem, tu vai acertar o mês todinho. Tá entendendo? Então,
Importante essa estabilização das previsões, né? É por isso que ele é importante. Não é pelo avanço em si, é pela sua capacidade de enxergar a obra. Quanto mais, bom, traduzir assim, quanto mais baixo o PPC, menor é a sua capacidade de enxergar a obra. Quanto mais alto o PPC, maior é o seu entendimento, a sua capacidade de enxergar a obra, tá certo? Vamos aqui ver alguns exemplos práticos. É o seguinte, como é que eu normalmente tenho feito com os meus clientes, e aí pode ser que seja útil para vocês. A gente tem que organizar esse processo para fazer a análise das restrições. Então, eu monto como se fosse um procedimentozinho. Procedimento, planejamento de médio prazo, tá certo? E eu entrego para ele. Obviamente, a gente adapta, né, aqui e acolá, algum detalhe, né? No grosso é a mesma coisa, mas você adapta algum detalhe para a realidade daquela obra. Então, aqui, o objetivo e tal, uma metodologia, aí você diz, ó, mensalmente, um tal dia da semana, quem vai participar é fulano, o processo vai ser assim, assim, assado. Vou pegar a lista da programação, no Gantt ou no balanço. Vamos ver uma semana, 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, seis à frente. Vamos pegar esse serviço e vamos começar a avaliar. Mão de obra, está disponível? Tem que contratar? Tem que locar? Está treinada? Sabe fazer? Material, está disponível na obra? Está chegando? Foi comprado? Está sendo negociado? Foi pedido? Qual é a quantidade a pedir? Né? Equipamento. Está disponível? Quando é que chega? Vai ter que locar? Nem manutenção? Está em dia com os certificados de manutenção? Tem peças sobressalentes, né? Ou de fácil substituição? Se um equipamento der um problema, quanto tempo leva para repor esse equipamento, né? Por aí vai. O que mais? Projetos, engenharia. Nós temos projeto atualizado, a versão está certa, está na mão de quem deve estar. O pessoal está entendendo o projeto, conseguiram ler o projeto, né? Não está tendo incompatibilidade desse projeto com outros, né? O que mais? Segurança. Segurança individual, segurança coletiva, como é que isso está? Meio ambiente, descarte de resíduos, como é que nós vamos fazer? Ah, até outra coisa que eu esqueci que eu podia ter falado, pra ter falado no começo. Autorização do cliente, né? O cliente, como é o processo de autorização? Para esse serviço, precisa de algum aval, né? Anterior da fiscalização do cliente, e assim, ou assim por diante, etc., né? Ou de algum órgão público, né? Então, tem várias coisas que eu preciso pensar para saber se eu tenho condições de fazer o trabalho ou não, ou criar um plano de ação para até o dia de começar a executar esse trabalho essas restrições estarem resolvidas, certo? Então, no procedimento, ele lista várias categorias e como cada categoria é para que você, olhando os serviços, você que eu digo o cliente lá, o meu cliente, o pessoal da obra lá, olhando o serviço, comece a montar um plano de ação. Aí aqui embaixo eu mostrei, tem uma telinha, que já já mostro maior, mas que, por exemplo, normalmente a gente tem que trabalhar com plano de ação em Excel, porque é o pessoal da obra lá que trabalha e tal. Mas, por exemplo, como o nosso amigo estava dando manutenção, gente que faz várias obras, né? Obras de reforma, ampliação e tal, tem vários clientes ao mesmo tempo. Aí você precisa de uma ferramenta que não seja, digamos, amarrada ao seu computador, né? É uma ferramenta que funciona em nuvem. Pode ser o Excel 365, pode ser o Google Sheet, ou aqui eu vou mostrar uma outra ferramenta que a gente está testando em alguns clientes lá. Nós precisamos de uma gestão visual, né, para poder ajudar. Quanto mais visual, melhor, né? E aí eu vou mostrar um já para vocês. Um exemplo prático real. Para vocês poderem usar, inclusive. E isso nos ajuda a ter monitoramento do progresso, porque nós temos o cronograma, linha de balanço, a curva S e tal. Identificar restrições, porque a gente pode ter, já fez a lista das restrições, e pode trabalhar com Kanban, né? Já já vou, quem não conhece, já já vou mostrar um exemplo de Kanban aplicado para a gente na engenharia e aplicado a essa situação do Locared, né? Porque isso tudo ajuda a tomar decisão, inclusive mais participativa. Quanto mais visual for, mais fácil para o cliente entender se for o caso dele ver. Tá? Cuidado, que nem sempre o cliente é para ver tudo que você está fazendo, né? O que você está gerenciando. Tem coisa que é para você e para sua equipe. Para o fornecedor participar, se for o caso também.
o encarregado do fornecedor, o seu encarregado, a equipe de campo, as várias equipes, né? Os coordenadores de equipe e assim por diante. Isso agiliza muito nossa tomada de decisão. Como é que nós vamos fazer isso? Assim, ó. Vamos lá. O que é que nós vamos fazer aqui? Ah, sim, aqui o primeiro exemplo, né, que eu estava falando. E que eu já indiquei em outras aulas, também está indicado em cursos lá na nossa plataforma. Tem uma ferramenta muito interessante. Você pode usar Google Sheet, Excel 365 ou outras ferramentas. Essa aqui eu achei interessante por dois motivos. Primeiro, porque tem um plano gratuito que já resolve várias coisas. Segundo, porque ela permite que você monte como se fosse um app para o celular. Aí você está, por exemplo, andando na obra, você está visitando um projetista, você está numa reunião com o pessoal de compras, está na reunião com o cliente, qualquer situação. Aí pintou um assunto para resolver. Ixi, rapaz, tem que resolver esse detalhe aqui desse projeto, senão como é que a gente faz esse trecho da drenagem? Ixi, rapaz, peraí, tem que falar com o arquiteto, porque essa cota aqui não está batendo com com a da estrutura. A gente tem que resolver isso aí. Ei, rapaz, tem que falar com o projetista de instalações, porque tá dando um choque aqui. Choque, maneira de dizer, né? Tá dando um conflito aqui. Na passagem, não, nessa eletrocalha, não cabe essa quantidade de cabos que estão aqui. Então você puxa aqui o celular, vai no aplicativo, que você, ó, e o aplicativo você que monta informações. Aí de repente você diz aqui, ó, na obra tal. Qual era o assunto? Ah, na obra tal, no assunto drenagem, aí você bota lá, no trecho tal, tem que definir melhor esses níveis e tal, etc. Ou o caimento, ver isso com o responsável, projetista fulano. Se for o caso, você tira uma foto do local do projeto que está dando o erro, já bota lá, e dá um prazo, e submete, como se fosse um formulário. Quando submeter, vem para essa planilhazinha aqui, né? Aí, essa planilha é para você gerenciar a ação. Você abriu a ação, até no celular, no meio da rua, em casa, né? Já que a gente trabalha em casa agora, né? No meio da rua, em casa, dentro da obra, com o fornecedor, no cliente, no escritório, com o pessoal da engenharia, pessoal de projetos, pessoal de suprimentos, etc., pessoal do financeiro, etc. E aí você vai botando lá e vai alimentando, vai alimentando. E aí na planilha você vai gerenciando. Isso permite acesso simultâneo, mais de uma pessoa pode estar acessando e resolvendo. E você monta da maneira que você quiser. Funciona como uma planilha, realmente. Você define as colunas, o que é que tem, as características da coluna. Então, eu já recomendei e recomendo de novo, caso vocês não tenham ouvido isso ainda, conhecer um pouquinho essa ferramenta chamada Jotform. Tá no meu pipeline de conteúdos, depois montar um cursinho rápido. Mas assim, essa ferramenta tem muito vídeo no YouTube explicando como usa. É porque realmente eu ia montar baseado na nossa realidade, né? Mas vai dar para você entender, principalmente porque sendo focado em plano de ação de médio prazo, o plano de ação de médio prazo é mais ou menos padrão, né? Assim, é muito. Tem pode ter algumas variações, mas são poucas, né? Então, você entendendo um pouquinho como é que trabalha com essa ferramenta para montar é rápido, né? Qualquer coisa, se precisar, estamos aí. A gente pode fazer um trabalho aí com você com mentoria e tal, ou uma ajuda específica individual para aquela realidade da sua empresa, da sua obra. A gente tenta construir isso aí como eu faço com meus clientes, né? É muito útil. Vamos lá. Agora, entrando no assunto que nós vamos fazer as oficinas já já, assistentes GPTs vão nos ajudar muito, porque eles ajudam a organizar e analisar os dados. A decisão é sua, né? Eles ajudam, né? Mas não substituem você. Eles podem te ajudar a montar relatórios automáticos, apoio à tomada de decisão e criar, não tem aqui, mas criar ferramentas, outras ferramentas para te ajudar, que é um exemplo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou mandar para você, ixi, eu esqueci de copiar, mas eu vou copiar aqui o link desse GPT específico aqui, que é o Luca Red do MS Project. Vou mandar para vocês o arquivo MS Project dessa casa. é, E aí eu vou explicar um detalhe sobre qual é o formato do arquivo que nós vamos botar no GPT. E aí o GPT nós vamos pedir para fazer uma análise de curto prazo, ou, perdão, uma análise de médio prazo num determinado período, para ver quais são as restrições. E aí nós vamos ver o GPT funcionando. Então eu vou mandar o link do GPT
Vou mandar o arquivo do project no formato MPP, o arquivo do project no outro formato que eu vou explicar que é o melhor de subir para o GPT. E é só. E aí vamos fazer, né? Mas antes, eu vou mostrar o exemplo que eu fiz, tá bom? Em cima desse material. Quando você começar a mexer, dependendo do que você pedir para ele, que ele interagir com você, você vai ter o mesmo resultado, um resultado similar, tá, de repente até melhor, mais específico e tal, em função da sua realidade. Quem não tem conta no GPT, enquanto isso, eu recomendo você entrar lá no site do GPT e criar uma conta gratuita para ti, tá bom? Eu vou parar de compartilhar isso aqui, porque eu vou compartilhar agora a tela do GPT. Tá aqui, para de compartilhar. A tela do GPT, desse assistente, para mostrar o que eu fiz. Eu só ir aqui para o começo, porque senão vai confundir. Não, não vamos começar do fim, que não dá certo. Vamos começar do começo, né? Muito bem. Deixa eu compartilhar agora. Tá aqui. Sublinhei para vocês. Pronto, né? Apareceu. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui, ó? Vocês vão receber um link para esse assistente de inteligência virtual, certo? Ó, o Luca Red com MS Project. Quando você abrir, vai aparecer uma caixinha dizendo assim: quais informações você precisa. Você é ele, certo? Não é você, você não. É você perguntando para ele. Aí a minha sugestão é: clica aí, porque ele já vai te explicar como é que ele funciona. Quando eu cliquei, foi o que ele disse: excelente pergunta e ótimo ponto de partida. Como especialista em Lean Construction, Last Plan System, para iniciar a análise Look Ahead, é muito inglês, não? E gerar o plano de ação, blá, 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 eu preciso que você me forneça algumas informações básicas e operacionais do projeto. Ah, eu lembrei agora de outra coisa que eu vou dizer. Segue a lista completa baseada no procedimento. O que diabo é isso? PPAALPS, Look Ahead, isso aqui é um procedimento. Lembra que eu falei que tem um procedimento? Eu, dentre outras coisas, eu ensinei, eu carreguei o meu GPT com o procedimento. O que ele está dizendo? É o que você anexou, porque está nele já. Aí o que é que ele vai perguntar? Ó? Característica da obra. Qual a tipologia da obra? Onde é que ela está? Área construída, extensão total, fase atual, empreiteiro ou contratante principal, né? Documentação técnica. Se possível, manda o termo de referência, memorial descritivo, especificações, projetos disponíveis, principais disciplina envolvida, se tiver disponível. E o arquivo do MS Project. Detalhe. Aí eu vou explicar o formato. Ó, o arquivo do MS Project, por favor, envie no formato XML. O que é o formato XML? É um outro formato que você. É só salvar como. Já já eu mostro para vocês. Você pega o arquivo do Project seu normal, você manda salvar como. Você pode salvar como, né? Em várias formas, né? Project mais antigo, PDF, sei o quê. Tem uma opção chamada XML, que eu não vou me atrever em traduzir aqui. É uma linguagem, né, de organização de dados que eles têm. Vários têm. O Word você pode salvar assim, o Excel, outros programas também faz isso. Então, no lugar de você mandar para o assistente o arquivo MPP, você vai mandar para o assistente o arquivo chamado XML. Salvou como nesse formato e manda. Por quê? Porque a estrutura de informação é mais fácil e mais precisa para o GPT analisar e entender os dados do seu projeto, tá bom? Ó, ele deve conter as tarefas, EAP, vai ter tudo, né? Só que você HTML mandou tudo. Aí o período de análise, ó, informa o período que você quer. Por exemplo, de tanto a tanto, tá bom? Assim ele identifica as tarefas que ainda não foram concluídas e que não são tarefas resumo, né? Que são serviços mesmo de execução. Aí ele vai verificar as restrições, vai preparar o material do Lucared, vai criar uma planilha para você, ou se ele não criar e só informar, você pode pedir ele faz a planilha. Ou seja, assim que você me enviar o XML com o meu período, aí eu faço. Aí o que foi que eu mandei aqui para ele? Ó. Vamos lá. Isso aqui eu vou mandar para vocês também, tá bom? Com exceção disso aqui, porque senão fica muito grande o período. Vai demorar. É isso aqui. Residência unifamiliar com dois pavimentos. Ah, eu copiar e botar logo no chat. Residência unifamiliar com dois pavimentos. Em um condomínio fechado em Petrolina, Pernambuco, estrutura de concreto armado, alvenaria assim, tá lá, tá certo? Então são informações. é, Já estou botando aí para vocês. São informações que ele, só para ele entender o que é a obra, né? Ele vai ver o arquivo e a obra.
E aí eu também botei aqui, ó, o arquivo, que eu também vou mandar para vocês, né? Porque senão depois eu esqueço. Vamos lá. É, deixa eu pegar aqui do computador. Está na nossa aula ao vivo. O material da aula. Ih, eu não botei aqui, não. Calma, vai dar certo. Onde foi que eu botei? Plan- Planejamento, residência de forma. Tá aqui. Vou mandando o arquivo XML aí para vocês. Ah, sim, eu tinha ficado de mandar o arquivo do Project também, né? Eu vou mandar o arquivo do Project aí para vocês. Menino, eu também não botei aqui, não. Nossa Senhora. Aí eu tentei me organizar mesmo assim. Só um instantinho. Pegar o arquivo do Project, planejamento, residência 2 Pronto, aqui. Pronto. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa descrição e vai informar o período, né, também. O período, deixa eu pegar logo. Aliás, deixa eu escrever aqui para vocês. Para não demorar demais, vamos pegar o período de, só da semana que vem, que é de 10 a 14. Período de 10/11/2025 a 14/11/2025. Assim, obviamente, tem que mandar o link para vocês também, né? Peraí. Esqueci desse detalhe, só um instante. Vou mandar o link desse GPT aqui. Só um momentinho. Tirar aqui do meio que eu do Zoom, ficou mesmo no meio aqui. E nós vamos usar, dos assistentes que eu criei, nós vamos usar esse aqui. Eu vou copiar aqui o link. Copiar o link. Pronto. Vou mandar aqui para vocês. E voltar lá para onde a gente estava. Pronto aqui. Muito bem. Tá aqui o link do assistente, tá? Aí o que foi que a gente fez aqui, ó? O que foi que eu trabalhei com ele aqui? Vou voltar para cá. Começa. Lá vai. Aí eu pedi para ele fazer essa análise, né? E eu botei um período longo, tá certo? Eu peguei o período de novembro quase todo. Aí, obviamente, ele fez uma análise violentíssima, porque ele faz uma análise grande, certo? Ó, ele já processou, aí ele gera planilhas ou formatos diferentes, né? Excel, CSV, PDF. E aí foi uma lista enorme de possíveis restrições. É para simplificar a explicação aqui para vocês. Ele vai explicar várias coisas, né? Ó, são tarefas daquele pode ser feitos e tal, né? Para a gente poder trabalhar com plano de ação. Aqui tá tudo explicadinho, tá bom? Não vou ler para vocês, não. E aí ele pergunta até o que é que você quer fazer a mais. Só que eu acabei não indo nessa direção, eu fui nesse outro sentido aqui. Eu pedi para ele consolidar em um Kanban visual. Aí, depois que ele consolidou no Kanban visual, eu digo, capaz, eu vou fazer outra coisa. Vou pedir para ele fazer uma coisa mais interessante ainda, certo? Aqui é o código que ele criou, o Kanban visual, isso aqui não interessa, né? Na nossa praia. Só que aí eu pedi para fazer o seguinte, ó. Analise o período de 10 a 14 de novembro. Foi isso que eu mandei para vocês, né? E liste apenas 3 restrições por categoria, porque ele está programado para fazer o seguinte: ele tem categorias de restrições e vai levantar várias restrições. É uma lista grande, né? Só para não ficar um exemplo muito grande nem muito demorado, eu pedi apenas 3 restrições para cada uma das categorias. Aí ele pegou e gerou o arquivo Excel e tal, etc. Aí ele gerou a lista, beleza? Aí o que foi que eu fiz? Elabore a planilha de plano de ação, com ação responsável, prazo, status, observação e tal. Aí ele montou, aqui está aqui a estrutura da planilha, né, que ele monta, mas ele cria o link. Oh, meu Deus, desculpe, eu acabei mexendo aqui e saiu. Só um momentinho. Vou voltar lá para onde a gente estava. Vou voltar aqui, peraí, não se preocupe com isso aqui, está pronto, aqui. Prazo responsável e tal, etc. E aí ele gerou aqui o link, ó. Eu vou mostrar aqui para ti a planilha que ele gerou, tá certo? E eu vou mandar para você também essa planilha depois no final da aula. Tá onde? Só um momentinho. Me localizar aqui no meu mar de pastas abertas. Ó, planilha, tá aqui, eu vou compartilhar contigo. E o que eu fiz com ela depois, né? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar agora.
Pronto, aqui. Subi para vocês. Tinha. Pronto, subiu, né? Vamos lá. Então, ó, ele gerou essa lista aqui, ó. Serviço. No meu project, eu tenho algumas características que estão colocadas lá, porque eu separei organizei por etapa, pacote, serviço e tal. Como ele leu o project, né? Leu o XML, leu o arquivo, então ele sugeriu essa coluna adicional, porque aparentemente ele achou importante, porque eu tinha destacado, mas não, obrigado, não. Aqui são as categorias, ó, que ele vai sempre avaliar. Categorias legais, de possíveis restrições legais, contratuais, de engenharia e informações técnicas, mão de obra e qualificação de pessoal, segurança individual e coletiva, meio ambiente e resíduo, liberação do cliente, pelo cliente, né? Uma categoria de restrições legais, contrato. Ah, vai estar repetindo, né? Porque aqui é outro serviço. Então, para cada serviço, ele observa essas categorias e mais algumas, né? Pode ser outras. E vai listar várias possíveis, ó, potenciais restrições. Aqui eu pedi para ele limitar só em três, né? Eu fui explícito, disse, ó, só bote três, não ele ia botar 10, 20 para cada um. Aqui, nós vamos para a reunião de Luca-Red. Vamos lá para a prática. Peguei a minha obra, gerei o XML do projeto atualizado, subi nele. Ele já sabe o que é a obra, né? Supondo que a gente já vem fazendo isso todo mês ou toda quinzena. E eu disse o período. Aí ele me gerou a planilha. Aí eu digo, faça lá um plano de ação. Aí ele fez o plano de ação, beleza. O que é que eu vou fazer? Antes de ir para a reunião, eu vou dar uma olhada, ó. ART pendente. De repente não faz sentido. Ele colocou que isso pode ser uma restrição, né? Mas de repente já está resolvido. Licença do condomínio não emitida. De repente já está resolvido. PPRA PCMAT. De repente já está resolvido. Aditivo pendente, olha isso. Estimou com aditivo. É a parte de contrato, né? Subcontrato não formalizado, que é um órgão físico-financeiro desatualizado. É o projeto executivo não aprovado. RFI sem resposta. Compartilhação pendente. Pedido de compra não emitido. Lead time excedente na janela do look ahead, né? Ou seja, é uma coisa que está além do período que a gente está analisando. Pode estar, né? Então tem várias informações aqui, ele monta. E são muitas, né? Para te ajudar. Aqui não precisa ser tiro. Aqui você notar que você identificou a mais, você coloca. Vai para a reunião já pré-preenchido, o pessoal ir completando na reunião de médio prazo com outros envolvidos, né? Fornecedor, suprimentos, xarifado, carregados e tal. Que isso torna a reunião mais ágil e mais assertiva, porque já foi com um direcionamento. Aí você coloca aqui que ações vão ser tomadas, qual é o prazo para resolver isso, quem vai fazer, e aí controla o status, né? Aí começa a acompanhar. Aí entra naquele lá que eu falei do Jotform, se for o caso, né? Se for interessante para você, que aí fica na nuvem. E eventualmente uma observação ou histórico, né? Do que está sendo resolvido. Beleza. A partir daqui, eu que gerei uma tabela dinâmica que eu estou chamando de estrutura, opa, subir, estrutura analítica das restrições por serviço. Ó. Então aqui eu tenho o serviço, ó, chapisco, as categorias, contratuais, engenharia, legais, liberação do cliente, mão de obra, meio ambiente, segurança, suprimentos. Ó. Então aqui eu tenho as categorias e aqui essa planilha veio daquela, tá? E aqui as restrições que ele imaginou, certo? Possíveis restrições. Com essa organização fica até melhor, né? Porque se ele fizer 10 restrições, 15 restrições para cada categoria, fica mais fácil você entender. Você manda aqui a tabela dinâmica e até na reunião pode sair trabalhando em cima dela, né? Usa essa tabela dinâmica para sair listando os itens, para discutir na reunião. Então, essa planilha eu vou mandar para vocês também. Eu vou colocar tudo no Drive e mando o link lá para o grupo, dos nossos grupos, tá bom? Porque depende do grupo que você tá, né? Muito bem. E também vai ficar guardado como material da aula, né, quando tiver editado, lá na plataforma de curso. Nesse trecho da aula, vai estar a planilha lá como material complementar. Beleza, vamos voltar para o GPT? Inclusive, quem já quiser ir testando o uso aí do GPT, para depois comentar com a gente, né? Fique à vontade. Então, voltando aqui para o. Voltei? Oi. Pronto, voltei. Não, voltei não. Eu acabei fazendo a mesma coisa, só um instante. Vamos lá. Pronto. Então, voltando aqui para o GPT, só um instantinho. Pronto, agora voltou, né? Eu baixei essa planilha e analisei. O que foi que eu pedi a mais que antes eu não tinha pensado? Quando a gente começou a conversar sobre Kanban, lembra da história do visual, né? Uma gestão visual.
O que é Kanban, para quem não conhece? É um quadro onde eu organizo as condições que o trabalho está e eu vou caminhando o trabalho nessas condições. Vamos ver que condições são essas, ó. Olha só o que eu fiz aqui para ele, ó. Foi o que eu digitei. Elabore um código HTML. O que é isso, Alex? É como se fosse um sitezinho. Já já eu mostro para vocês. E eu vou caminhar para vocês também. Para o Kanban de acompanhamento das restrições desse período com a seguinte forma: título, obra, que é o nome do que está lá no resumo do project. Subtítulo, período informado. Quadro Kanban. No quadro Kanban, eu quero o seguinte cabeçalho: backlog. Backlog são os serviços que eu tenho na minha lista para fazer, né? No caso aqui, são as restrições que eu tenho para tratar, né? A iniciar. Então, eu já peguei daquelas várias restrições, algumas eu vou resolver, talvez outras não. Quais são as que eu vou iniciar? Aquelas. Em andamento. Quais são as restrições que estão em andamento? Quais restrições estão concluídas? Do que foi concluído? Está aprovado ou reprovado? Se for reprovado, volta. Tem que voltar para o andamento. De repente, mudou um cenário e foi cancelada a restrição. Então, eu peço que ele crie um quadro para cada restrição, variando cores de fundo e fonte. Inicialmente, os quadros devem estar posicionados um abaixo do outro na coluna backlog, porque é tudo, né? Digamos assim, a minha lista do show, lembra? Do que eu deveria, né? E os quadros devem permitir que o usuário clique e arraste para qualquer outra coluna. Então, eu saio levando. Aí, ele montou esse código aqui. Alex, que diabo é isso? Não nos interessa. Não me interessa para mim, não interessa para você. A não ser que você queira virar programador. O que diabo está escrito aqui? Isso não tem problema para nós. Quem está escrevendo é ele, ele que resolve. É para isso que ele está aqui mesmo, que é para nos ajudar. Feito isso, ó, ele criou o arquivo HTML e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu baixei o arquivo, tá certo? Esse arquivo eu salvei, né? Tem aqui download, ó. Ou então eu podia ter copiado e colado no arquivo que eu tivesse gerado como HTML. É mais fácil fazer download, certo? Mais rápido, né? E aí, eu vou mostrar para ti o resultado desse trabalho, tá bom? Dele, né? Que eu orientei que ele fizesse, né? O trabalho foi dele. Deixa eu só abrir aqui o arquivo para poder te mostrar. Esse bicho está aberto já. Aí tá aqui. Tá vendo? Então eu vou te mostrar como é que ficou. Vamos lá. Tá aqui, ó. Vai subir para ti. Certinho? Subiu, né? Então, olha só. O que é o Kanban? O Kanban é esse quadro que tem várias colunas. Eu tenho a coluna, lembra que eu pedi? Backlog, que é o que eu tenho para fazer no geral. O que é que eu estou para iniciar? Eu escolhi que vai ser trabalhado esse item. O que é que já está em andamento? O que é que foi concluído? Se o concluído foi aprovado, se foi reprovado, ou se foi cancelado, inclusive antes de ser concluído, né? Se foi cancelado, não foi concluído. Beleza. E aqui, ó, tá todos os itens que ele identificou. Ou que você acrescentasse, né? Porque aí você pode subir depois a planilha do plano de ação atualizada com coisas que você excluiu e acrescentou e usar esse mesmo prompt para gerar o Kanban. Qual é a vantagem do Kanban? É o seguinte, vamos dar um zoom aqui para ver se melhora aqui a visualização. Deixa eu tentar dar um zoom. Pronto, aqui. Olha só. A RT CREA na categoria legal. Eu podia até dizer qual é o serviço, né? Eu poderia ter dito a ele que incluísse também essa informação do serviço. É uma melhoria para fazer lá depois no próprio assistente. Vamos supor, é independente legal, eu lembro que estava como se fosse no chapisco. Beleza. E agora, qualquer item desse, eu posso trazer para o outro quadro. Ó. Tá vendo? Ah, eu vou subcontratado não formalizado. Vamos resolver. Projeto executivo não aprovado. Tem que resolver. Beleza. Quem é que vai resolver isso? Fulano, Beltrano, tal. Porque está no plano de ação, lembra? Aqui é para acompanhar. Eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Aqui é para acompanhar o que está acontecendo. Então, opa, diminui mais. Diminui muito. Isso é bom, né? Ah, isso nós combinamos na reunião que vai iniciar. Tem coisa que de repente já disparou. Ou amanhã eu vou saber como é que está o andamento. O que é que já andou? Rapaz, ó, o projeto executivo não aprovado, esse assunto já está em andamento. E a atualização aqui dos documentos também está em andamento. Pronto, tem aqui, ó. Ah, beleza. Aí, mais coisa, aí foi concluído, ó. Ó, o subcontratado já foi concluído. Digamos que o cronograma físico-financeiro estava desatualizado, já foi concluído e foi aprovado. E a compatibilização, ela foi reprovada. Foi concluída, mas foi reprovada. E o pedido, não, pedido de compra não. A falta de equipamento adequado, ó, pronto, vamos lá. Falta de equipamento adequado. Eu vou levar para cá, só para a gente ter um em cada. Ó.
que é o cancelado. Não, mudou de outra forma, né? Nós mudamos o processo construtivo, não vai mais usar aquele equipamento. Deixa eu pegar o mouse aqui. Ó, esse aqui, ó, cadê? Peraí, peraí, pronto aqui. Esse aqui, ó, foi cancelado. Então você pode sair, ó, movendo, né? E é visual, né? É um quadro visual. De repente isso aqui vai estar ajudando muito você. Isso podia estar numa TV lá na tua sala, na sala de reunião. E aí são coisas que nós temos que resolver ao longo do mês. 3 em 3 dias, 2 vezes por semana, uma vez por semana, você se reúne com o pessoal. E aí, como é que tá isso aqui, cara? Não, isso aqui já foi concluído. Ah, concluído? Alguém aprovou? Não. Então quem que vai aprovar? Fulano, né? Você pode estar com esses detalhamentos no plano de ação. E aí, aqui não precisa desse detalhamento todo, né? Mas tem um visual que vai trabalhando. E olha só que bacana, né? Aqui, ó, a obra tal, porque ele pegou o XML, o período que eu tinha informado, né? Tá certo? Aí quando for o outro período, aí você manda ele fazer de novo. Aí ele vai gerar o arquivozinho, eu vou mandar esse HTML para você, e cria esse quadro, né? Aí fica bacana, né? Para você poder trabalhar, inclusive das pessoas participarem. Eventualmente, a gente pode fazer um trabalho que aí envolveria mais coisa, né? A gente pode fazer um trabalho para isso aí tá na internet. E você sobe isso para a internet, né? Ou a nossa equipe sobe isso aí para você e dá acessos para seus fornecedores, seus gestores, seu cliente, tá? As pessoas que você quiser dar acesso, para que elas mesmas fiquem atualizando e você fica acompanhando a atualização. E, rapaz, já faz tantos dias que esse projeto executivo está em andamento e já era para estar, não tá, já, e ainda não está resolvido. Inclusive, uma informação aqui podia ser o prazo, né? O prazo é tal, aí já passou do dia. Aí você vai, entra em contato, cobra via WhatsApp, telefone, e-mail e tal, para a pessoa atualizar ou te dizer o que é que tá, o que bicho tá pegando, certo? Então, isso é uma ferramenta extremamente prática que vem do nosso assistente de inteligência artificial, tá certo? Ele gera, né, como você viu aqui, ó, deixa eu voltar lá. Porque eu pedi, eu até vou acrescentar para ele virar uma opção depois nesse assistente. Cadê ele? Eu fechei, viu? Ah, não, tá certo. É porque é nessa mesma tela. Não, cadê? Peraí. Só um instantinho. E quem não sabe, não faz ao vivo. Pronto, aqui. Me perdendo no meu mar de telas. Deixa eu me lembrar. Voltou, né? Então, a gente não se preocupa com a criação disso. O desenvolvimento, ele faz. Tá certo? Nós precisamos saber só o que colocar. Eu já vou colocar isso como um padrão, né? Para a gente ter padrão assim, como uma opção, na verdade, né? Como uma opção de geração do Kanban, do período, num modelo que você possa, e a sua equipe, você e sua equipe em reunião, possa mexer com ele, tá certo? E aqui ele tem algumas explicações. Veja, ele foi nessa direção porque eu mandei ele ir nessa direção. Não necessariamente, quando você começar a usar, vai ter outras alternativas para você trabalhar, mas o importante, o padrão de solução até agora, é exatamente criar a planilha para você ter a reunião de médio prazo, já com várias listas de possíveis restrições, para você não ficar pensando, será que acontece aí? Peraí, deixa eu mudar aqui o que pode dar errado. Não, aí é melhor ter uma lista para trabalhar dessa forma, em cima dela, né? Só concluindo aqui, onde a gente estava, subir aqui para você. Essa foi a ideia da oficina prática. Não sei se algum de vocês teve tempo de fazer. Vamos tentar descobrir já já. Senão, vocês vão poder trabalhar depois. E aí, o convite para quem ainda não está na nossa jornada, incluir esse conteúdo, vai ficar mais ou menos uma semana disponível para vocês no grupo. E depois ele vai ser editado, né? Como aula, cortando 15, 10, 12 minutos de cada assunto, para ficar mais um conteúdo, inclusive com o link para o assistente. Vai ser mais um assistente dessa trilha aqui. A nossa plataforma de aula hoje, para quem não conhece, e para quem conhece, né? Sabe que é essa aqui do lado esquerdo, ó, que tá cheio de figurinha do professor Alex. Professor Alex aqui em todo canto, né? Até enjoou o negócio. Aí nós estamos agora terminando de preparar a nova plataforma. A nova plataforma é essa aqui, ó. Que tem a retro aqui em cima, tá certo? Então, vai ficar organizado por temas, vai ficar muito melhor do que o que tá, do jeito que está aqui hoje.
Também não vai ter minha foto, né? Então é uma grande vantagem. Ficou as fotos muito mais bonitas, as imagens muito mais bonitas, sabe? Os mesmos 30 e tantos cursos que tem aqui vai vir para cá. E quem é da jornada vai ser encaminhado pela nossa equipe para migrar para a plataforma nova, tá certo? Aos poucos, a gente migrando para a plataforma nova. Então, ela aqui é muito bacana, aproveitando, né? Nós estamos na Black November. Quem ainda não está na jornada, eu recomendo considerar entrar na jornada agora, porque até sábado nós vamos ter a semana de maior desconto, né? Que é 40%. Aí na outra semana cai para 30, depois cai para 20, depois cai para 10 e acaba o mês, né? Então, eu recomendo violentamente você dar usar o cupom de desconto que a gente tem, se você ainda não é, ou se você está na época de renovar, né? É uma grande oportunidade. É, vamos ver aqui agora no nosso chat. Queria ver as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom do chat, porque eu aumentei naquela hora, aumentou demais o zoom do chat. Coloca o link da plataforma. Vá a hora. Deixa eu botar aqui o link da plataforma e o link do. Oh, link não. E o nome do cupom de desconto, né? Não perca essa oportunidade, pelo amor de Deus. Porque depois, se vier semana que vem, eu não, pô, até por consideração a quem comprou, eu não vou poder mudar. Ó, esse aqui é o link da plataforma e o cupom é esse aqui, ó. O cupom é esse aí, beleza? Deixa eu ver o que mais. Ah, gente pedindo o link do livro, né? Fala o seguinte, o link do livro, se você for comprar pela Amazon, ele sai caro o frete. Como é que eu faço? Eu compro de 20, 30 livros, porque aí o frete reduz muito. Então é melhor você comprar direto comigo, tá certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Livro, linha de balanço. Caso você queira. Inclusive tem outra vantagem, né? Quem compra direto comigo ainda recebe uma dedicatória eu assino, né? Uma dedicatória exclusiva. Livro, linha de balanço. Fala comigo no WhatsApp, que o preço fica menor. Menor e tem dedicatória exclusiva. Quem mais? Alguém se deu o trabalho de clicar no link para testar o assistente? Deixa eu ver aqui, mas enquanto isso, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Lá, estou transcrevendo essa chamada para mim. Ó, a extensão tá. Ó, aí, legal. E o QR Code? QR Code, qual é o QR Code? É o QR Code do LinkedIn. Eu vou mandar no PDF, certo? Nesse PDF vai para vocês. Aí tá lá na segunda ou terceira página. Pode disponibilizar o slide da aula? Sim, exatamente. Esse PDF do slide da aula, Felipe, que eu vou mandar, tá certo? Aqui foi o que eu mandei. Tá dando erro no link. Ih, rapaz. Ah, peraí. Será que é alguma configuração? Um momento. Deixa eu ver aqui. Se não é porque o bicho tá. Só um momento, pessoal. Que pode ser que ele esteja configurado só para mim. Só um instante. Eu não olhei essa configuração. Só um momentinho que eu estou acessando aqui o GPT para ver a configuração dele. Era isso mesmo, ó. Foi mal, galera. Salvar aqui. Ele tá salvando. Pronto, disse que já atualizou a modificação. Tenta aí de novo, acessar. Como entrar na jornada. Pronto, no link de como entrar, tá ali. Mandei o link da jornada. Professor, vou ter que sair. Achei muito interessante a aula. Mais um conteúdo de alto nível. Obrigado, Fabrício. Vou voltar nessa aula novamente. Beleza? Show de bola. Não funcionou, não funcionou. Entendeu? Exatamente. Ó. Agora deu certo. Rapaz, eu passei esse tempo todo. Mas tenta aí agora, tá bom? Pega o prompt. é, Clica no botão, né? No bichinho que vai aparecer. Vamos começar e tal, não sei o quê. Aí você descreve a obra, eu mandei prompt aí descrevendo a obra, e sobe o arquivo .xml, tá certo? E diz o período, ó. Eu sugeri o período de uma semana. Não bota o período longo demais, não, porque ele vai demorar.
Que é muita coisa, né? Que ele analisa. Coloca um período de uma semana, mesmo que não seja essa semana que eu botei aí, bota uma semana antes, semana depois. Tá certo? E aí ele vai pegar os arquivos, tá bom? Ixi, o Maurício ainda tá dando erro. E aí, Maurício? Ei, funcionou agora ou não? Tenta aí de novo. Vai ver o tempo do bicho ficar atualizando para todo mundo o acesso. Mas já tá liberado já. O Everton e o Edmar parece que já conseguiram. Lá na jornada, nós já temos dois assistentes, certo? Para quem entra na jornada. Que foi para. Não, fui de aula não. Não deu tempo de dar essa aula. Eu criei o assistente e botei logo lá. É, tem um assistente de risco. Então ele pede para você descrever a obra. Você pode colocar memorial descritivo da obra, alguns projetos. Ele pergunta onde é que a obra está e tal. Se já tem alguma coisa que você queira destacar. Aí ele descasca em risco estratégico, tático e operacional. E depois você pode ir aprofundando riscos para etapas específicas e tal. Isso é um. Tem um outro assistente lá, que é o assistente de inspeção. Como é que chama o assistente de inspeção? Você está fazendo um serviço. Eu estou fazendo um serviço de corte mecânico. Estou fazendo um serviço de remoção de pavimento. Eu estou fazendo um serviço de elevação de alvenaria. Estou fazendo um serviço de instalações elétricas. Estou fazendo um serviço de assentamento de piso. Aí você tira fotos, umas, acho que é até 8 fotos. Você tira foto, depois você pode ver mais. A cada vez são 6 ou 8 fotos, se eu não me engano. Você tira as fotos, obviamente você diz o que é o serviço, né? Se você tiver, inclusive, uma especificação do serviço, é importante que você bote para ele. Critério de aceitação e tal, etc. Aí você tira umas fotos e manda. Aí ele vai analisar. Vai analisar a organização do espaço, a execução do serviço, vai ver se encontra algum defeito no material, alguma situação que possa comprometer o trabalho e gerar uma patologia, questão de segurança, né? Então ele vai analisar para você o serviço. Então é uma ferramenta muito útil para quem está em obra, né? Eu estou acompanhando o serviço, eu estou na obra, tá, e serviço está acontecendo. Agora, obviamente, também não mistura, né? Eu tiro as fotos só do serviço e manda. E, se possível, é o que ele disse, né? Especificações e tal. Aí depois as fotos só de outros, aí abre outra conversa com ele. Pede e manda também as fotos desse outro serviço, aí ele vai começar a analisar para ti, tá bom? E se der, por exemplo, um limite, porque se você está na gratuita, né? Deu o limite de uso de hoje, amanhã tá liberado, aí amanhã tu usa de novo, tá certo? Então, pra gente que vai andando com obra, né? Vai andando no serviço e tal, é tranquilo. Não chega a ser um problema. Você não precisa necessariamente da conversão paga para isso, não, né? E outra, pode ter mais de uma pessoa na obra, né? Seus estagiários, seus técnicos, todo mundo está com o assistente de inspeção. Aí você se divide entre eles, né? Ah, um fica responsável por tais serviços, outro fica responsável por outro serviço. Aí a galera vai acompanhando lá, tá certo? E ele vai emitindo algumas observações, sugestões. Eventualmente ele pode citar alguma coisa que está fora de norma ou que deva consultar uma norma para ter certeza se está ok. Ah, Maurício, deu certo, né? É só copiar e usar em caso. Exatamente, Maurício, é isso mesmo. Aliás, quando tu clicou no link, ele já fica disponível para ti na tua conta do GPT a partir de então, né? Aí, amanhã, quando você quiser usar, você clica nele, tá bom? Você clica nele e começa, aí ele salva a conversa. Clica nele e começa outra coisa, ele salva a conversa, tá certo? No caso, né? Salva o Lookahead de uma semana, no caso da outra, no caso da outra, aí vai guardando. Inclusive é bom que você vai guardando no estoque, se for o caso, né? Senão você pode deletar as conversas, tá certo? E aí, galera, vocês gostaram aí de usar a inteligência artificial no Lookahead? Ah, sim, rapaz. Eu vou passar aqui o HTML para vocês, peraí. Que é para vocês brincarem com o Kanban. Só um instante aí. Ops, no computador. Deixa eu só pegar aqui o. Né? Cadê ele, né? Ah, tá aqui. Kanban. Ah, ele criou um PDF e a planilha Excel também, né? Mandar tudo aqui para vocês. Pronto, aí já foi tudo. Ah, não, falta. Foi tudo não. Opa, o plano não pode ser porque está. Ah, é. Ixi, peraí. Deu errado aqui porque está em uso. Está em uso?
Pera aí. Tá em uso ou não tá? Não tá em uso, não. Mas o PowerPoint da apresentação acho que tá. É, o PowerPoint da apresentação ele não vai deixar aí, não. Peraí. Foi esse aqui que ele não deixou aí. Eu vou fechar para poder mandar para vocês. Aí vai ter os slides e vai ter o link do LinkedIn, né? Quem ainda não tá comigo no LinkedIn, vai lá. Beleza? Deixa eu botar aqui, pô. Pronto, Felipe. Tá aí os slides, viu? E quem pediu o link do LinkedIn tá aí também. Quer dizer, tá aí assim, não tá indo. Pronto, chegou. Beleza, galera? E aí, o que que vocês acharam? Comenta aí comigo. O que vocês acham desse modelo de aula, né? A gente vê um conteúdo, é o padrão que eu quero trabalhar nisso de inteligência artificial, certo? A gente vê um conteúdo rapidinho para centralizar. Depois eu mando mais coisas se você quiser pesquisar, estudar, né? Se aprofundar. E parte para a oficina para usar na prática. Para entender como é que usa na prática, para você aplicar na sua obra. Tá certo? Vocês gostaram? O Everton gostou. Acho que o Felipe gostou também. O Maurício também gostou. Que tenhamos mais. Vamos ter, vamos ter. Vamos ter mais. Agora não esqueça não aquilo que eu falei. Depois vocês vão me dizendo mais ou menos que tipo de obra vocês estão envolvidos, se vocês acham interessante algum detalhe construtivo, detalhe do processo de gerenciamento, vocês estão fazendo, né? Por exemplo, o Felipe está fazendo umas coisas de inteligência artificial. Aí vamos fazer uns bate-bola, jogo rápido, para começar a divulgar essas coisas e vocês também, né? Precisamos divulgar vocês para aumentar o valor dos passes, né? Aumentar o valor dos passes aí de vocês e a visibilidade para as empresas, tá certo? Galera, muito obrigado aí pela audiência e pela paciência. Eu espero que vocês aproveitem bastante aí desse material, como quem foi que disse? Como o Maurício disse, né? Mais virá e vamos se preparar aí, vai ser um 2026 muito animado, né? Tem várias coisas aqui que já estão prontas, mas a gente não vai falar agora não, senão não sai daqui hoje. Deixa para mais na frente. A gente trabalhar com isso. Tá joia? Grande abraço aí, pessoal. Boa noite.